Está no ar Infinitas Ideias, o podcast do mundo dos negócios. Olá pessoal, tudo jóia? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Infinitas Ideias. De Nietzsche: na mesa de minha alma sentam-se muitos, e eu sou todos eles. Um velho, uma criança, um sábio, um tolo. Mas lhe prometo que ao sentarmos nesse ritual sagrado, lhe entregarei ao menos um de todos que sou. Hoje a gente está com um convidado para lá de especial, que é esposo da Andréia, há 27 anos, pai do Pedro e do Davi. Desde 1994 trabalha com logística, passou por empresas tais como Itapemirim, Expresso Mirassol e Grupo Toniato. E hoje, ademais de atuar como diretor de operações da FINI, Brasil e Latinoamérica, ele também gosta de corrida de rua. Seja muito bem-vindo, Carlos Guimarães. Bem-vindo. Obrigado, Patrick. Muito bacana poder estar aqui nesse encontro, Infinitas Ideias. Hoje, quando eu recebi o teu convite, fiquei muito feliz e coloquei no meu despertador hoje cedo. Quando despertou e olhei meu celular, Infinitas Ideias. Eu falei, hoje é um dia que vai ser muito produtivo, estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigado aí por esse momento, por essa oportunidade e participar dessa troca de ideias aqui. Muito legal, estou super feliz. Sensacional. Logística, né? Eu conheci você como diretor de logística da FINI e hoje é de logística, da parte fabril, de toda a parte de operações. Mas na sua carreira, né, o seu primeiro trabalho foi de logística ou qual foi o seu primeiro emprego? Patrick, é um fato curioso, né? Meu primeiro emprego, posso chamar de emprego, né? Meu primeiro emprego eu tinha 9 anos, eu trabalhava na feira. Sabe quando você vai na feira pública? Claro. E eu trabalhava numa barraca muito legal, numa barraca que vendia bananas. E ali, essa interação com o público, né? Olha, Dona Maria, seu José, tem banana. E foi uma interação muito legal, mas foi pouco tempo, uns 6 meses, era muito próximo da minha casa, né? Na rua de frente da minha casa. E trabalhar com o público e com bananas, assim, foi algo que eu curti bastante. E ao longo dessas experiências, infinitas experiências também, minha primeira experiência com logística, pode até dizer que foi na feira, porque ali você tinha que cuidar do como está exposto os produtos, transportar, como é que você embala, como é que você prepara a embalagem para fazer a entrega para o cliente levar no Leste Maio, na última milha, levando ali as frutas para casa, né? 9 anos. A sua família trabalhava na feira? Não. Ou você, com 9 anos, conhecia alguém? Como é que foi? Os meus pais trabalhavam com comércio, com lanchonete, restaurante, tinha uma interação com o público muito forte e eu estudava só no período da tarde e eu tinha disponibilidade. Quando chegava a feira, eu falei, ô mãe, será que eu posso trabalhar também? Posso trabalhar na feira? E com essa conversa com um dos donos da barraca, ele falou, você quer fazer um teste, uma experiência? E eu trabalhava de sexta-feira. Era um dia por semana, né? Já não era uma carga horária assim, mas era um dia por semana e eu curtia muito. Ficava aguardando a sexta, não usava ainda a expressão sextou, mas quando chegava eu ficava super feliz, porque era o momento de eu ter essa interação com o público e aprender coisas novas. Muito legal. E usando a minha introdução ali do Nietzsche, ou seja, o seu lado criança já vivenciou o trabalho, né? 9 anos era uma criança. Sim. 9 anos. Muito bacana. É isso aí. Show de bola. E aí, quando foi e como é que foi aí o início, o seu contato com logística, que eu acho que fez, né? Da maior parte da sua carreira hoje tem essa expertise, né? Sim. Sua. Num trabalho mais, digo, corporativo, eu iniciei em empresas de logística, apesar de entrei em área comercial, depois eu conto esse link para você, mas acho que uma coisa que me chama bastante atenção é aonde começou logística na minha vida. Logística na minha vida começou no Exército, né? Quando eu estava com 18 anos no Exército, eu visitei vários quartéis.
e um deles tinha uma frase enorme, escrita assim: uma logística forte, um exército forte. Isso me chamou a atenção para entender um pouco mais sobre logística. Uhum. Por que a logística no exército? E é algo tão simples, é uma curiosidade, mas é algo tão simples. A origem da logística, ela se deu no exército porque as grandes batalhas, as pessoas que estavam no fronte necessitavam de água, necessitavam de munição, e eles estavam no fronte do combate. E Tá. quem cuidava de, na retaguarda, de suprir todo esse fronte do conflito, vamos dizer assim, de fazer todo esse suprimento, seja de alimento, de munição, era a equipe de logística do Exército. E assim nas guerras, e assim até hoje, né? Então esse é um tema que logística está intrinsecamente ligado aí no dia a dia. Eu digo que logística é movimentação de materiais. Se tem movimentação de algo, tem logística. Pode ser até logística para pessoas. Se há algum movimento, tem logística. Perfeito. É uma das perguntas que eu ia te fazer, que eu acho que você já respondeu, né? A definição. Então, movimentação É de logística. materiais, movimentação de pessoas ou Isso. materiais, né? Ou de coisas ou de pessoas, envolve logística, né? Num É. evento, no exército, na empresa, Sim. tudo que se movimenta. Muito legal, muito bom. E uma curiosidade que eu tenho, Carlos, hoje, principalmente com o tamanho do que você cuida, falando de gestão, Uhum. hoje você tem mais de 1.000 funcionários aí abaixo das áreas, né, dentro das áreas que você cuida. Aproximadamente é isso? Sim. Então, há em torno de 1.400 pessoas, né, nas áreas de... Aí contando as áreas de fábrica, engenharia, supply, logística e a interação com as nossas filiais Latam, né? É um grupo grande. É um Caramba. grupo grande. E essa curiosidade eu tenho com todos os executivos assim do seu porte, né? Como você faz, né, o plano que você tem junto com o alto escalão, né, da direção da companhia, chegar em todas essas pessoas e as coisas funcionarem conforme o planejado, a caminho do objetivo que vocês traçam. Como é a sua forma de gerir um grupo tão grande, sendo um alto executivo? Patrick, eu acredito muito que não existe exército de um homem só, fazendo analogia com o tempo aí que estava no exército, né? E esse trabalho, as pessoas que estão abaixo, do lado, pares, eu digo que todos estão juntos, né? Eu acho que é um Tá. trabalho contínuo, mas acho que o ponto principal é como desdobrar a estratégia. Eu acho que, como você comentou, né? Junto com os altos executivos, a empresa tem um propósito, tem uma meta, um direcionamento, uma estratégia. E uma das coisas que me traz assim clareza sobre o desdobramento da estratégia, eu gosto de usar o exemplo da mão. Então, um exemplo, né? Eu acredito muito nesses 5 blocos do desdobramento da estratégia. E o primeiro dele é pessoas. Tem que ser gente do bem. E aí, quando você coloca o indicador para cima, você já faz um sinal que está indicando que tem que ser gente do bem. Pessoas que tenham suas qualificações, mas que tenham também essa inspiração de fazer acontecer com um grupo maior, porque o dedão sozinho não faz muita coisa, né? Então, primeiro pessoas, o segundo é processo, que é o próximo dedo. O que é o processo, né? Você apontando o indicador, você está mostrando o caminho. O processo é justamente o caminho. Qual caminho você vai seguir? O próximo, que é o dedo maior, eu chamo de tecnologia, que é o que vai te fazer levar para ir mais longe. Então você tem pessoas, processos, tecnologia, que é para ir um pouco além, e próximo dedo anelar, qualidade. E por que qualidade está nesse dedo? Porque você não vai levar ninguém para casa que não seja de qualidade, né? E eu tenho aqui a aliança aí, como você mesmo comentou, nesse dedo. Tenho casado há 27 anos. E mais os 3 entre namoro e noivado, porque tem toda uma preparação. Não é assim, já chega casando, né? Então são 30 anos e é muito legal. E no desdobramento da estratégia entra pessoas, processo, tecnologia, qualidade e segurança. E por que segurança está num dedinho menorzinho? Porque segurança está nos detalhes, nas coisas mais simples, de utilizar um EPI, de seguir uma norma, de ter o engajamento e o envolvimento. E eu digo que segurança
O cuidar de mim é cuidar do outro. Esse olhar de que a prevenção é a melhor opção. E eu acredito que esses são fatores primordiais para o desdobramento da estratégia. Uau, que aula! Muito obrigado. Eu até anotei algumas coisas, né? Pessoas, processo, tecnologia, qualidade e segurança. Queria falar um pouquinho mais sobre esse que é um grande desafio, né? Eu trabalho com empresários, com franchise, né? Com os Uhum, franqueados e tal. E a pergunta, quando eu faço, qual o seu maior desafio hoje no dia a dia dos negócios? A resposta uhum, é quase unânime. A primeira que vem é pessoas. sim. E a gente vive aí épocas de mudanças comportamentais, né? Os contextos geracionais, né? Agora a geração Z muito forte ingressando no mercado de trabalho, né? Pessoas aí de 18 a 26 anos tomando conta do mercado de trabalho, aí mais de 20%. Como é que é, né, hoje administrar pessoas em relação a 20 anos atrás? Uhum. Você vê realmente mudanças ou pessoas sempre foram pessoas e o desafio é o mesmo? Como é que é para você gerir gente? Bom, Patrick, eu vejo que tem mudança e ela segue ainda com essa velocidade enorme, porque eu vejo que as pessoas hoje estão muito mais conectadas, não só pela conexão tecnológica, eu digo pela conexão entre pessoas. Quando você tem um propósito e você tem um objetivo e compartilha esse objetivo, a, a pessoa, além dela se sentir parte no desenvolvimento, na conquista, na celebração, ela se sente parte criando e trazendo ideias. Quando nós falamos de infinitas ideias, a lâmpada ela não acendeu na primeira vez, então teve vários momentos e interações. Olhando de anos anteriores, né, como você falou, 20 anos, né, o que eu acredito que evoluiu muito é essa conexão, porque nós temos esse grupo hoje grande em operações na FINE, Brasil e Latam, mas as ideias surgem da onde você nem imagina. Vou te dar um exemplo aqui muito simples. Uhum. Eu estava em um dos nossos armazéns, cheguei muito cedo, sentei na minha sala e comecei a ouvir um som. E tinha uma pessoa cantando. E ele começou a cantar. E eu falei, nossa, 6 da manhã, o cara cantando. Isso, vou entender um pouco mais. E comecei a prestar atenção para ver se a música estava dizendo alguma coisa. E ele cantava um trecho assim, ó. Tenho andado tão sozinho ultimamente. Captei na hora, falei, é o motorista. Porque o operador de empilhadeira, cara, ele trabalha junto com o auxiliar, tem o time ali interagindo. Falei, é o motorista, vou ouvir um pouco mais, né? Além dele falar que estava andando tão sozinho ultimamente, ele contou o sonho dele. Ter uma casinha branca de varanda, um lugar e uma janela para ver o sol nascer. Eu não sei cantar, cara, mas a música falava do sonho dele. Foi muito legal. Eu falei, cara, vou conversar com esse motorista, né? Aí desci, de fato, era um motorista. Aí eu falei para ele, cara, tô ouvindo você falar, tenho andado tão sozinho ultimamente. Como é que tá suas viagens, né? Ah, seu Carlos, eu faço viagens longas, né? 2.000 quilômetros, tal. Mas meu sonho é ter uma casinha de varanda, um lugar tranquilo. Por que que eu digo isso, Patrick? Porque eu acho que tem a nossa vida cotidiana, ela está muito ligada ao nosso trabalho, à nossa operação. E nessa época nós tivemos uma ideia, né, de utilizar os rádios que havia nos veículos com a empresa para mandar mensagem para eles, né, para eles não se sentir tão sozinho. Então essas infinitas ideias pode surgir coisas que para um não seja tão importante, mas para aquele que está na estrada por muito tempo, né, não vê a hora de chegar e ver a família, enfim, foi uma coisa muito simples e que funcionou super. Os motoristas agradeceram, foi bem legal. Então, acho que a interação e a conexão, trazendo um pouco mais para o nosso dia a dia, vão surgir muitas oportunidades de você escutar, de você compartilhar, e eu acredito que é assim que a gente constrói o futuro, ouvindo as pessoas, entendendo as necessidades e prosseguindo. Muito legal. Unindo pessoas com tecnologia, que Uhum, é um assunto
muito forte hoje, principalmente para as áreas que você cuida. Logística, fábrica, inteligência artificial, robótica. Como que você vê logística, fábrica daqui 25, 30 anos, com toda essa tecnologia que está despontando agora? O que vai mudar? O papel das pessoas, unindo pessoas e tecnologia, você falou construindo o futuro. O que Sim. você imagina, né? Eu sei que é difícil, 20 anos a gente não faz ideia, talvez, mas o que você imagina como que vai estar essa relação pessoa-tecnologia nessas áreas que você cuida? Olha, Patrick, eu acho que tudo começou com um namoro, né? A área de operações, seja logística, fábrica, ela estava fletando com a tecnologia. Há uns 30 anos atrás aí. Começou com aquele namoro, pegou na mão, juntaram, casaram. Hoje você não vê uma fábrica sem tecnologia, o processo de automação ele é contínuo, né? Na própria logística, automação, algumas operações operando com AGV, né? Com equipamentos autônomos. Então, acho que isso não é uma coisa que é um casamento que vai para a vida toda, né? Então, acho que começa com esse olhar, teve esse olhar, ele foi sendo consolidado e cada vez mais consolidado. E uma coisa que eu paro para refletir um pouco, justamente quando eu olho um pouco para o futuro em relação a essa questão de pessoas e tecnologias, né? Seja na fábrica ou na operação, isso é fruto das ideias e da criatividade das pessoas, né? Porque para você preparar uma máquina, automatizar uma máquina, cara, mas não tem inteligência artificial? Será que ela não poderia chegar a esse nível? Eu acredito que sim, mas isso leva tempo e um tempo de maturação para ganhar credibilidade e confiança. E as pessoas têm esse papel fundamental de continuar exercendo ali a sua criatividade, entendendo e escutando pessoas e levando isso para a tecnologia a nosso favor. Eu acho que a tecnologia ela veio para contribuir, né, para contribuir, e nós temos que usar a tecnologia a nosso favor. Eu acho que andam juntas, as ideias vão surgir de pessoas, a inteligência artificial traz contribuições e cada dia a gente se surpreende, né, com contribuições da inteligência artificial, mas eu acredito muito na capacidade das pessoas, da integração, da conexão e vamos seguir junto construindo o futuro. Legal, legal. Eu desconfio que muita coisa vai mudar nos próximos 25 anos, mas que o fator humano vai continuar sendo indispensável, embora sofra algumas alterações, né, nas habilidades necessárias. Muito bom. Hoje, na apresentação, eu citei, você não cuida só do Brasil, né, Carlos? Eu acompanho também as nossas filiais, né, dou suporte para as nossas filiais que estão no Latam. Filiais que estão hoje no Chile, Peru, Colômbia, Equador, Bolívia e vem mais por aí. É muito bacana isso, é uma experiência que eu digo muito agradável, porque eu sempre trabalhei no Brasil esses anos todos, né? E faz 2 anos que eu venho acompanhando, estou mais próximo das nossas filiais. Isso é muito legal, uma experiência muito bacana. Mais ou menos 2 anos que você assumiu esse desafio. 1 ano e meio, posso dizer 1 ano e meio. Eu fui para um projeto, né, de assessorar, de dar uma consultoria, de dar um suporte para as nossas filiais em relação à operação, Tá. e isso se consolidou. E eu acho isso muito legal, Patrick, porque hoje, para você ou para as pessoas que estão nos ouvindo, né, em relação às oportunidades para o nosso time, né, Uhum. desafiar o time e colocar a pessoa num período, eu não diria de um período de prova, mas é num período de colocar em prática, né, aquilo que começa. E depois você só valida, né? Exemplo, né? Eu fui para um projeto, era uma consultoria ali, dar um suporte, seguindo com as operações aqui, e isso se concretizou, deu match, né? Funcionou bem, e aí depois a empresa me reconheceu como o diretor de operações Latam. E o mesmo eu faço com a minha equipe também. Às vezes eu coloco um desafio fora dos desafios normais do dia a dia. E a pessoa abraça, se envolve, se engaja de uma forma que depois eu só faço, ok, tá, foi promovido, foi reconhecido. Eu acho que isso é muito legal do que nós pegarmos ainda. Você acredita no potencial da pessoa
e coloca ela numa determinada posição, sem antes dar esse passo, como nós fazemos muito aproveitamento interno, isso é uma coisa bacana, né? Você tem muito talento dentro de casa, né? Só em operações são 1.400 pessoas, surge uma demanda, uma necessidade. Em operações eu busco sempre reconhecer as pessoas que já estão e isso é uma escada. Eu promovo um gerente e abre uma vaga para supervisor e coordenador e um analista e no final nós precisamos de mais uma pessoa para nos apoiar, seja um auxiliar e tudo. Então, esse é um olhar de você olhar para pessoas, dar oportunidade e reconhecer os talentos que você tem perto de casa. Dentro de casa, melhor dizendo, né? Entendi. E uma curiosidade dessa sua experiência. Eu noto em você trabalhando junto que um dos seus pontos fortes é a comunicação. Você se comunica muito bem. Como é que foi no começo? Você tinha espanhol fluente quando começou aí pelas primeiras viagens pela América Latina? Como é que foi a questão da comunicação em outro idioma? Conta um pouco disso pra gente. Olha, Patrick, eu acho que essa é uma coisa bem bacana, né? Porque por mais que eu não tinha espanhol, conhecia algumas palavras, já conseguia falar Buenos dias, como está, hermano? Mas Solo, né? solo, e já parava por aí. Mas uma coisa legal, e essa questão do próprio espanhol, né, nesses países, existe também um pouco do sotaque de um no outro e palavras que são muito específicas, né? Um fala vale, dale, chévere, buenazo. Não, peruano tem algumas palavras. Então, acho que é muito interessante essa interação. Mas eu vou contar uma história para você. Quando você fala sobre idioma, seja ele o espanhol, o inglês, o mandarim, o japonês, eu fiquei prestando atenção numa história que me fez refletir um pouco mais. Por exemplo, Patrick, o gato estava louco para pegar o rato. Essa é a verdade. Isso já faz tempo. E estava ali o gato, tinha aguardando a oportunidade. Ele olhava, o ratinho passava, ele corria, 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 e o rato entrava num buraquinho na parede, ele colocava a pata, tentava pegar e nada. Só que tinha um outro gato, amigo, assim como você, tá aqui, né, meu amigo? E aí tinha um outro gato ali, e ele falou, cara, deixa eu tentar fazer essa caçada, né? Aí ele falou, tá bom, vai, tô tentando aqui, porque eu fui uma vez, foi outra vez, e ele sempre entrava, ele colocava a pata e não conseguia pegar. E aí, esse gato, quando o ratinho passou, ele correu, o rato de novo entrou num buraco na parede, só que ele parou e falou, cara, eu poderia fazer algo diferente. E eu, pensando aqui, eu acho que eu tenho uma ideia. O gato começou a latir. Uau, 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 uau. O ratinho lá dentro falou, cara, se o cachorro tá aí, o gato, mano, já caiu fora. E aí o rato sai, o gato, pum, abocanhou lá, fez uma festa, fez o selinho, o sell-out, estava feliz da vida porque ele completou ali sua tarefa. O amigo de longe falou, cara, me ensina isso, como é que você faz e tal, né? E ele resume numa frase que eu acho muito bacana, né? Num mercado globalizado e competitivo, cara, aprenda a falar pelo menos 2 idiomas, mano. Porque senão você pode passar fome, cara, não vai ser fácil, né? E eu acho que é bacana essa reflexão, e nós que interagimos com empresas, aqui no caso da Fini, né, com empresas de forma global, né? Porque estamos aqui, Operação Brasil, Latam, mas com uma interação muito forte com outros países, a Fini está em mais de 100 países, né? Sim. Então, acho que essa questão da comunicação é fundamental, né? Não, adorei a história, muito legal. E resume bem, né? Assim, eu acho que outro dia eu estava conversando com um amigo que a gente troca, né? Um tipo de mentoria das duas partes, assim, né? Trocando experiência. Estava falando de fazer curso, isso e aquilo, e realmente ele ainda não tem, né? Ele só fala o português. Eu falei, cara, ao invés de fazer um MBA de alguma coisa, estude uma língua, né? Para o seu crescimento profissional no mundo da maneira que está, né? E caminhando para um futuro cada vez mais, né, conectado um país com o outro, é quase que
um salto, né, de oportunidade que você tem quando você domina outras línguas. E uma coisa interessante, você falou sobre amigos, né? Patrick, eu o considero como super amigo, né? Faz 5 anos que nós estamos trabalhando Recíproco. junto. E a mensagem que eu diria talvez seria, cara, ame a vida e os bons amigos. Porque a vida é curta e os amigos são poucos. E os amigos verdadeiros falam coisas verdadeiras e coisas que vão te provocar uma reflexão. Seja ela no momento que você está celebrando com um amigo ou não. Falando, como diz, papo reto, né? Sim. O amigo fala papo reto. E eu acho que a gente tem que valorizar e reconhecer isso e cultivar amizades verdadeiras que com certeza vai nos fazer melhores profissionais, melhores pais de família ou, enfim, o projeto que você Total. tenha pessoal com certeza vai contribuir também. Total. Eu costumo falar que negócios, acima de tudo, são relações humanas. Né? Não Sim. existe bom negócio sem uma boa relação. Sim. Né? Acho que é fundamental. Muito bom. Carlos, e eu vejo, né, a gente trabalha junto, eu noto a quantidade de coisas que cuido e também de tarefas, né, que nós temos, né, enquanto diretores, executivos, bastante grande. E eu vejo você sempre, né, muito sol ao invés de lua. Né? A lua é aquela que não tem a luz própria, né, e que precisa do sol para dar uma refletida. Você está sempre iluminando realmente os seus pares, seus colegas, com o seu astral, com a sua energia, com a sua vitalidade, com as palavras positivas que você emana para todos os cantos. Cara, qual é a tua fórmula aí, se é que tem, mas como é que você se cuida do teu emocional, do teu, né, os 4 pilares de saúde, né, emocional, espiritual, mental e físico? Como é que você cuida disso? Se é que cuida, como cuida para manter essa saúde que você tem? Bom, Patrick, quanto mais você se organiza do lado de dentro, mais a vida se organiza do lado de fora. Eu acredito muito nisso. E para começar a se organizar do lado de dentro, tem que ver o que nós estamos, como estamos nos alimentando, o que estamos recebendo. Então, fazendo uma analogia muito simples, né? Se organizar do lado de dentro, tem aquilo que eu como, mas tem aquilo que eu vejo, tem aquilo que eu escuto, a atenção que eu dou, porque são pontos de entrada, né? Você tem ali, você vê muita coisa, assiste muita coisa, ouve muita coisa, e eu sugiro que nessa jornada da vida você ande com 2 sacolas, uma fechada e uma furada, porque você vai ouvir muitas coisas que não vale a pena guardar. E aí você põe na sacola furada e deixa no caminho. Vão ter muitas coisas que são boas guardar e você guarda na sacola e confere para ver se você guardou mesmo. Então, se organizar do lado de dentro vai te ajudar a organizar a vida do lado de fora. Eu sou uma pessoa assim que é simples, eu acredito, porque as pessoas já me falaram isso, né? E sou cristão, acredito muito em Deus, e eu acho que quando você tem essa conexão olhando não para o lado religioso, mas para o lado espiritualizado, e você acredita, e você coloca fé naquilo que você faz, eu costumo dizer assim, cara, dorme com ideias e acorde com atitude. Eu acordo com uma disposição. Minha esposa fala que eu sou... Sabe aquele brinquedinho que tinha um pintinho amarelinho que fazia assim, ó? Batia assim? Eu acordo assim, cara. 5 da manhã eu tô... Tarrr, aí vou 8, 9, 10 à noite. Quando é 9 da noite eu tô assim. Diminuindo o ritmo, quando é 9h30, 10 horas, acabou minha energia. Mas você precisa entender como você funciona. Tem gente que acha que começa a acelerar depois das 10 da manhã, né? E 10 da manhã eu já estou esperando o almoço. Mas acho que conhecer um pouco mais de si, eu diria que é um tema fundamental. Então, essa questão de se organizar do lado de dentro para que se organize do lado de fora é o autoconhecimento, no sentido, cara, e tem muito para a gente aprender, e cada dia a gente aprende mais. Mas uma coisa eu já sei, eu funciono muito bem de manhã, eu acordo com uma energia fantástica. Então faço minha oração, agradeço a Deus por mais um dia e vamos em frente. Eu acho que a gratidão
um dos principais sentimentos na vida do cristão, né? Porque na sua jornada você ter gratidão de forma geral, né? Eu acho que é bom, né? Você agradecer pela vida, agradecer pela saúde, pelo lar, pela oportunidade de estar dividindo, compartilhando infinitas ideias. Eu acho que a gratidão é algo maravilhoso. Por exemplo, hoje aqui eu estou super feliz com uma oportunidade de conversar com um amigo, de trocar ideias, de refletir sobre coisas fantásticas, e eu acredito que isso faz bem como um renovo na energia, né? Que você falou, puxa, essa energia que Claro. transmite, então renova a energia. E aí, quando conecta, mais energia ainda, porque ninguém Total, faz nada sozinho. Essa é a verdade. total. E você tem dias que você tá mais sem tanta luz, sem tanta energia, né? Já aconteceu de ter dias que não tá legal, de que acordou e não tava lá o pintinho, né? Que ficava O se pintinho não mexendo, estava acelerado, não né? estava acelerado pela manhã. Aham. Acontece ainda com você? Ou você acha que você atingiu um nível de maturidade que o seu baixo já é alto? Ou a- acontece de às vezes ter um dia que lá dentro de você não Sim. tá tão legal? Ainda acontece isso de vez em quando, pelo De menos? vez em quando ou de vez em sempre, né? Acontece sim, Patrick. Por exemplo, principalmente quando você tem alguns desafios, algo para resolver que ainda não tá bem mapeado, como você vai desdobrar. Então gera sim um pouco de ansiedade. E aí eu digo que nós temos que tomar um pouco de cuidado com a pré-ocupação, e nós já sabemos que ela não é boa, né? Porque ela é Sim. pré. E aí acho que é o ponto de você canalizar a energia em como você vai superar, encontrar caminhos, compartilhar. Porque, Patrick, uma coisa, quando você está inquieto com algo que você precisa resolver, tá tudo bem. Você pode buscar apoio de outras pessoas, né? Eu falo para os meus filhos, cara, na dúvida, não ultrapasse, sabe? Algo está te gerando um incômodo, compartilhe. Por isso que eu Uhum. falo de amigos, de colegas de trabalho, você tá com algo que tá roubando um pouco da tua energia, porque você tá com uma preocupação, de certa forma, elevada, excessiva. E aí, Sim. quando você compartilha e começa a escutar de forma genuína de outras pessoas, esteja preparado para ouvir algo muito distinto do que você já está acostumado. E Uhum. aí, quando você compartilha, aquilo você começa a clarear e surgindo ideias. E tem problemas que você não resolve no mesmo dia, né? Por isso que eu falo, dorme com ideias e acorde com atitude. Mas acho que uma atitude para não deixar com que esse sentimento, algo que você ainda não conseguiu mapear e consolidar a solução, é o compartilhar. Não fica guardando só remoendo aquilo, porque aquilo vai te consumir muita energia. É. Então compartilhe, use esse elo, esse ciclo de amizade, que isso ajuda para caramba. Ajuda Muito, 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 muito. muito. Eu, esses dias, eu li, não vou conseguir reproduzir aqui, mas eu li um soneto do Machado de Assis Hum, que mexeu muito comigo, né? São 4 estrofes, né? Na primeira, ele fala de um vagalume e um vagalume. que fica lá, olha para o sol, fala, né? Aliás, ele não olha para o sol, ele olha para o céu e vê as estrelas. Ele fala, puxa, né? Eu sou um mero vagalume andando aqui pelas matas. Ninguém me percebe, a minha luz é tão pequenininha, quisera eu ser uma estrela e tá bonita lá no céu. Aí na segunda estrofe, uma estrela olha para a lua e pensa: estrela como eu tem várias, são muitas, eu sou mais uma no meio de uma multidão. Quisera eu ser a lua, única, tão bonita, todo mundo olha para a lua como, né, maravilhosa e os namorados fazem poesia e tudo mais. Ao mesmo tempo, na terceira estrofe, a lua se sente um pouco vazia de luz e fala: pô, no final das contas, eu também dependo do sol para que as pessoas me vejam. Quisera eu ter a minha independência, quisera eu ter toda essa potência que o sol tem e deseja ser o sol. E na última estrofe, o sol desabafa, que está cansado de todo aquele peso da responsabilidade de iluminar
né, o sistema solar. Tão forte que algumas pessoas nem conseguem, não dá, né, para ficar olhando direto para o sol, né, o tempo Sim. todo. A gente não consegue apreciar tanto porque machuca, né, nem podemos. E ele desabafa no último verso: quisera eu ser um mero vagalume e andar tranquilamente pelas matas ali da terra. Né? Que bacana. Cara, mexeu muito comigo por dois motivos. Uhum. Primeiro, a questão da insatisfação humana. Né? Parece que o tempo todo a gente está buscando aquilo que não tem, né? Uma luz que não é a sua. Né? E isso, falei, pô, o ideal é se aceitar, né? Assim, se eu sou um vagalume, que eu seja um vagalume. Se eu estou num momento de menos luz, que ok, faz parte, né? As pessoas estão muito preocupadas de o tempo todo tem que, né, líderes, né, tem que ser o sol. Não, né? Acho que o que você fala aqui traz isso. E o outro ponto é a luz. Né? A luz, de fato, tem horas, e o que você falou é muito bonito, que é compartilhar. Eu chego, né, com a minha equipe muitas vezes, eu estou lua. A própria equipe, com a luz dela, bate em mim e eu começo já a emanar novamente, porque eu não estou num dia sol, né? Não estou num dia que eu estou transmitindo muita coisa. Né? Então, eu acho que você me fez lembrar, né, Que bacana. desse soneto do Machado de Assis, e me desculpa, Machado de Assis, eu com certeza editei, Aham. né, e as palavras dele são maravilhosas, mas editei conforme a mensagem que ficou comigo. E eu acho que é esse o desafio, porque a gente vive uma época que as pessoas estão perdendo mais facilmente, ou está sendo notório a questão da saúde mental. Sim. Né? E a saúde mental gera uma série de coisas. Você lida com áreas onde, por exemplo, segurança, né, é um dos pontos que você falou lá no começo, Sim. quando você fez a analogia, que é super importante. Uhum. Né? E quando você não está com a saúde legal, quando você está ansioso, quando você está achando que está te faltando alguma coisa, quando você está... Né, é aí que as coisas... é que o bicho pega, né? Sim. Mas, feito essa introdução, eu queria um pouco de te ouvir como é que você enxerga essa questão desse... que foi né, uma das partes lá que você trouxe para a gente no início da conversa, que é segurança dentro de uma área logística e de uma área fabril. Sim. Patrick, quanta coisa bacana você trouxe aí. Eu vou chegar na segurança, mas você me fez pensar um pouco sobre esse cenário, né, que você comentou aí de cada uma das etapas aí do vagalume até, e eu estou aqui refletindo. E uma coisa que eu acredito muito, que é o valor que nós damos para as coisas, ou que classificamos, né? Por exemplo, algo que você ainda não tem, você dá um valor mediano. Vamos chamar aqui com uma altura, vai, de 10 metros. Cara, eu queria estar aqui no 10 metros. Você fica com aquele objetivo. E quando você conquista, não é mais 10, ele já diminui. Não, mais ou menos 5. E aí tem uma outra reflexão. Quando você perde, ele vale mais do que 20. E essa questão do vagalume querer, e eu estou aqui refletindo junto com você, né? Ainda estou pensando sobre isso. Então, qual é o valor que você dá às coisas, né? E eu acho que esse valor que você pode trazer, e muito para esse olhar de segurança, aqui na Fini, segurança é um valor que a gente agradece a cada dia por mais um dia de seguro, por mais um dia de cuidado. Então, acho que essa questão de dar o devido peso para aquilo que importa. Você vai ter alvos, metas, anseios, porque é natural. Nós, como seres humanos, né, e como profissionais, nós queremos almejar algo mais, algo mais, algo mais, algo mais. E aí você faz essa analogia da comparação do valor das coisas. Cara, eu quero muito aquilo que eu não tenho, mas eu esqueço de valorizar o que eu tenho. Então, segurança é um valor para nós, e nós trazemos ele de forma muito intensa, e eu costumo dizer que a prevenção é a melhor opção, mas vou te contar uma história aqui. Eu trabalho com operações tem 10, 15, 13 anos. Eu não comecei em logística em operações, mas trabalho com operações tem 13 anos. E quando faz uns 4 anos, eu fui convidado para ser o presidente da CIPA. Patrick, sabe qual foi minha reação? Liguei para minha mãe, cara. Falei, mãe, meu sonho de ser presidente. Uhul! Agora eu sou o presidente da CIPA. Mas olha que responsabilidade, né? Não só da questão de estar com um grupo, tem um colegiado, tem um grupo que se envolve, todos se envolvem com segurança, né? Ninguém faz nada sozinho, mas eu acho que acredito muito nisso também, de que mensagem você passa, né? Que exemplo você passa.
para o time, né? Por exemplo, nós temos ali na operação, fazemos algumas reflexões de segurança e o que adianta eu falar para a pessoa, olha, não faça isso e eu sigo fazendo, né? Como fala para o meu filho, olha filho, o cigarro não faz bem para a saúde, não fume, eu tô com um cigarro lá e não é legal. Então, eu acredito muito no exemplo e segurança é isso. É como você lida, porque, Patrick, você influencia uma porção de gente, cara. Você que está nos ouvindo influencia um monte de gente todos os dias. Uhum. E como você vai influenciar essa pessoa? Como você vai influenciar ela? Influencia ela para o bem, com os bons exemplos, para que as pessoas sigam. Posso contar mais uma historinha? Pode, por Ó, favor. na nossa mente, Patrick, é assim, ó. É como se estivesse vivendo na tua cabeça e na minha cabeça, vivem dois lobos. O lobo bom e o lobo mau. Sim. Cara, mas só que eles estão numa guerra, tá numa peleia lá, os caras estão no fight, os lobos estão ali. E eu pergunto, qual lobo vai vencer essa batalha? Você já sabe, mas eu vou contar pra você. É o lobo que você alimenta. Cara, vão surgir um monte de coisas tenebrosas quando você estiver atento com, sabe, muitas tarefas, muitas coisas para fazer. Vão começar, o lobo mau vai ficar no seu ouvido. Cara, isso vai dar ruim. Olha, esse cara não é confiável. Olha, toma cuidado com isso. Mas se você ouvir o lobo bom e acreditar nas pessoas e estabelecer processos, estabelecer checkpoints para os avanços, todos podem evoluir e crescer, e eu acredito muito nisso, que essa energia boa que você leva e esse lobo bom que você alimenta, ele vence a batalha. Total. E que bom se o líder, né, de cada área, de cada grupo, puder fazer o papel de ajudar esse lobo bom, né? Sim. Porque o que eu vejo aí no mercado, infelizmente, né, conversando com amigos, com colegas, o que tem de líder que ainda acredita em impulsionar o desconforto, né? Tem cara ainda muito à moda antiga, né? Pô, sou chefe, eu tenho que gerar desconforto na minha equipe, né? Eu acho que isso vai contra a questão de segurança, né? Acho que trabalhar de uma forma o mais confortável possível pode evitar acidentes, né? E a vida em si, todo o contexto, o mercado, metas, já traz um desconforto natural, né? Acho que o papel do líder tem muito a ver com impulsionar o lobo bom. É isso aí. E o que você falou me fez também pensar, que é o quanto o papel de um líder, de um profissional, influencia outros. Mas sabe de uma coisa também que eu tenho aprendido muito? A ser influenciável. Sim. A gente aceitar de maneira, claro, com a nossa crítica, com a nossa lógica, com a nosso sentimento, mas a gente aceitar ser influenciado, né? Isso é verdadeiramente escutar, né? Sim. Tem líder, eu influencio, eu sou um influencer. Agora influencers, né, no YouTube, isso e aquilo e tal. Agora tá mudando para creator, criadores e tal. Mas eu acho, cara, ser influenciável por aquilo que você seleciona, ser influenciado pela sua equipe, pelos seus liderados, isso é muito importante. Acho que você trouxe um pouco disso no começo também pra gente, né? Eu acredito nisso, Patrick. Eu acho que nós somos, como diz aí alguns estudiosos dessa área, né? A média das 5 pessoas que mais nos relacionamos. Nós somos altamente influenciáveis. Até no jeito de falar nosso muda Total. algumas palavras quando a gente está andando com alguém. Exatamente. Se nasce uma criança no sul, ele não vai falar oxente, ele vai falar tchê. Sim. Né? E o mineiro também vai falar uai. E acho que a influência, que é essa reflexão de nós somos a média das 5 pessoas que mais nos relacionamos, eu acredito muito nisso. Então, tanto vamos ser influenciados como vamos influenciar. Eu acho que isso é uma coisa que está no nosso dia a dia e nós temos que estar aberto para isso, né? Eu fui visitar o armazém, eu estou muito na fábrica agora, né? E eu fui no armazém e eu gosto muito de conversar com as pessoas e falando o nome delas, né? Então, Sim. agora está um pouco mais difícil, né? Na logística tinha 200 e poucas, eu ainda estava indo bem. São mais de 1000 Agora, nomes mais de para 1000. você guardar. Mas alguns eu gravo e isso é muito legal, você poder conversar com a pessoa. Lógico, você a conhece, você conhece ali a sua fisionomia, mas você lembrar do nome da pessoa. E tem uma senhora que cuida da nossa limpeza lá do armazém, a dona Deusuíta.
é um nome diferente, até mais fácil para gravar quando o nome é distinto, né? Sim. E eu fiquei uma semana sem ir no armazém, fiquei muito na fábrica. Eu cheguei no armazém, ela olhou para mim e falou assim: Seu Carlos, o senhor não está trabalhando mais, não, é? Cara, fantástico! Eu achei muito legal a expressão dela. E aí eu fiz a reflexão: o que ela quis me dizer com isso? Ela queria dizer simplesmente que saudade de você, porque toda Não estou manhã te você vendo. me dá um bom dia, a gente toma um cafezinho junto, e eu falo, Dona Deusuíta, que deixa a casa bonita. Sempre faço uma brincadeira com ela Aham. ali, né? Ela, cuidado dela, do nosso espaço, né, onde nós trabalhamos, e a forma dela, né, a comunicação. Isso é uma coisa importante, né? A gente poder compreender, e eu diria até discernir o que está atrás dessa comunicação. Total. Porque, Patrick, da mesma forma que ela falou, você não está trabalhando mais, ela estava dizendo, cara, estou sentindo saudade de você, vem para cá mais vezes. Sim. E às vezes você está conversando com um liderado, alguém que é um par, preste atenção no tom de voz da pessoa. Às vezes a mesma palavra, o tom de voz vai dizer muita coisa, Patrick. E essa questão da comunicação, ela é fundamental no mundo dos negócios, né? Você mesmo falou aí, Sim. e são infinitas ideias, né? Eu acho que a gente tem que ter essa ideia, tá com o radar atento ao tom de voz. Ele diz Cada, muita coisa. cada vez mais, né? Eu acho Uhum, que cada vez... Eu estava lendo uma pesquisa a respeito da geração Z, né? Essa geração uhum. que hoje aí está ingressando forte no mercado de trabalho, pessoas de 18 a 26 anos. Cada vez mais a gente precisa prestar atenção no que não é dito. Isso. Cada vez mais se verbaliza menos. Uhum. Além do que o que se verbaliza tem que ter interpretação, né? Você não está trabalhando, não? O que quer dizer? O que quer dizer isso, né? Se Uhum. você for literal, levar ao pé da letra, né? Dizem que os portugueses lá de Portugal levam tudo ao pé da letra. Se perguntar se tem horas, ele responde tem. Né? Tem hora. Totalmente literal. Tem Eu acho hora. que o literal vai perdendo cada vez mais espaço para aquilo Uhum. que é realmente você perceber a pessoa. Sim. Cada vez mais, isso, né, nós, né, que somos da geração X, já sentimos, a gente já troca essa figurinha, Sim. reuniões que ficam enchendo muita linguiça, que ficam dando muitas voltas. Gente, direto ao ponto. É isso. Uhum. Queremos resolver. E não só, se a gente tem ou não tem tempo, não é a questão chave. A chave é para que ficar falando tanto, qual é o ponto. Uhum. Né? E está aumentando muito. Sim. Né? Interpretar o que não é dito, tom de voz, corpo, convivência, Sim. entendimento. Carlos, daria para a gente ficar aqui conversando muito, muito, muito tempo. Uhum. Mas, como eu sei que você tem aí, né, toda essa responsabilidade que a gente falou aqui, eu vou partir já para a nossa finalização. Só que não antes de te perguntar se teve alguma coisa que eu não te perguntei e que você gostaria que eu tivesse perguntado. Patrick, eu queria só me aprofundar um pouco mais nesse tema que você fez uma provocação e no sentido de nos refletirmos um pouco mais sobre a comunicação e a comunicação não dita e corporal e expressão. Eu queria me aprofundar um pouquinho nisso, naquilo que eu acredito. Tá bom? Exemplo que eu falei da dona Deusuíta, ela disse essas palavras, mas com um sorriso no rosto. Ela abriu os braços e que falou assim, vem cá me dar um abraço. A expressão corporal, ela fala mais do que a voz. Se você perguntar para os neurolinguistas, né, você tem o tom de voz tem um peso importante, a expressão corporal também, a palavra propriamente dita, ela representa 7% só da comunicação. Então você tem um efeito gigante na sua expressão corporal e no seu tom de voz. Sem medo de errar, é mais de 70% da comunicação. E já que nós falamos aí sobre Latam, então, países e forma de se comunicar, eu falei um pouquinho sobre gratidão, eu quero refletir um pouquinho com você algo que vem junto com gratidão, que é a bondade. Eu posso ter gratidão, mas não exercer a bondade. E a bondade em relação a essa relação humana, essa relação na jornada do trabalho,
eu posso dizer que a bondade é uma linguagem universal, que ela conecta corações para inspirar infinitas ideias. Uau, sensacional, que bonito. E é bonito e eu acho que é verdadeiro, assim, eu li do Spinoza uma frase também que tem a ver com isso, que ele diz: não existe inteligência sem bondade. Não existe. Sim. Né? Então qualquer inteligência que é para alimentar o lobo mau, Uhum. Spinoza nessa frase, na minha interpretação, diz que não é uma inteligência. Não é tão inteligente, não é inteligente não praticar bondade. Sim. Né? Então eu acho que faz muito sentido. E tem a ver com verdade também, né, Carlos? Sim, Assim, tem verdades que têm que ser ditas, né, nas relações humanas. total. Mas verdade sem compaixão pode ser crueldade. E também a compaixão vazia, sem você realmente falar o que tem que ser dito, às vezes coisas difíceis nas relações, se você não diz o que tem que ser dito, também não vai fazer muito efeito. Não Então vai. o grande desafio é esse, né? Você compartilhar da dor alheia, né, junto com a Sim. pessoa que você está falando. Então é um desafio. Esse tema bondade e compaixão, Patrick, eu acho que ele começa com a empatia, né? Todo mundo fala sobre empatia. Aí se você perguntar para alguém o que é empatia, ele vai falar, se colocar no lugar do outro. Legal. Agora, exemplo, eu posso pegar agora, Patrick, o seu sapato. Você pode me emprestar o seu sapato? Verdade. Posso. Então tira aí o pé direito. Posso. Tira o pé direito O e me dá direito. ele. Eu vou te dar um exemplo que acho que vai ajudar aqui. Seu pé direito. Eu tava doido para usar o seu pé direito, Patrick. Aqui, esse aqui é o meu pé direito. Ai, caramba, que legal, Eu Patrick. vou Seu até tirar pé os dois direito. agora aqui para ficar mais confortável. Você deu um nó aqui, hein? Cara, agora eu- deu. Para ficar mais Conseguiu? prático, Conseguiu, né? tá bom. Então, empatia, Patrick, é o seguinte, é eu me colocar no seu lugar. E aí eu vou aqui, ó. Uhum. Posso me colocar no seu lugar? Não, Por que não? porque é outro tamanho. Rapaz, Porque ó, é tem outro que alongar formato. aqui, eu vou alongar. Não, é outro tamanho, é outro formato. Não é. Sabe o que acontece, Patrick? Eu até posso colocar e eu vou te explicar. Empatia é se colocar no lugar do outro, mas eu jamais vou conseguir me colocar no lugar do outro se eu primeiro não tirar o meu sapato. Tem esse detalhe importantíssimo. Se eu tem que não tirar. tirar, cara, não consigo colocar. Boa. Agora, se eu tirar, eu coloco. Ô, Patrick, você podia me emprestar para mim ir na festa, hein? No sábado Boa. tem uma festa, eu vou com o seu sapato. Podia ainda ter sido difícil, né? Sem você tirar o seu, não tem jeito. Não tem jeito. Então, Agora, tirando o seu, ainda tem um desafio. falando de empatia, colocar no lugar do outro, a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que tirar os meus conceitos e preconceitos, porque senão não vou conseguir me colocar. E uma coisa que anda muito junto, você trouxe, que empatia, me coloco no lugar, tiro o meu sapato e coloco o seu. E na sequência da empatia vem a compaixão. Já que eu usei o exemplo do pé para falar de empatia, né, o sapato, Sim. compaixão é estender a mão. Isso é Sim. compaixão. Você estender a mão para alguém. E está muito conectado com esse tema da bondade. De você ter esse olhar, essa linguagem, que ela é universal. Você pode exercer bondade com alguém que fala uma língua que você fala muitas línguas, né? Mandarim, por exemplo, você não... Mas você pode exercer bondade, você pode dar um sorriso para alguém, você pode abraçar alguém. Uhum. Eu acredito muito nisso, Patrick, que a bondade é uma linguagem universal e ela conecta, sim, corações para inspirarem infinitas ideias. Sensacional. Muito bom. E de empatia, né? Eu não acredito, sabe, Carlos, que exista a empatia 100%. Porque nós não somos o outro. Afinal de verdade. contas, né, você não é o outro. Você não tem as histórias de vida, os sentimentos, o corpo, a genética Sim, que o outro tem. Então, eu acho que, primeiro, não existe a empatia, né, 100%. 100%. Eu acho que tem gente que tem uma com a outra, acaba tendo uma facilidade maior e mais breve de gerar um alto grau de empatia, e outras que têm que ser desenvolvidas, né? E outras que é possível desenvolver com a convivência, com o exercício e tudo mais. Mas são frases muito perigosas e que requer
profundidade, como você coloca, né? Eu lembro que eu trabalhei numa empresa que tinha uma regra de ouro, que era trate o outro como você gostaria de ser tratado. Aí eu, por exemplo, fazer de conta, sou um cara que gosto muito de toque físico. Adoro que fique mexendo em mim, que na hora que vai conversar comigo aperte meu ombro, Dá um bata em soquinho. mim e tal, dê um soquinho, abraçar. Mas o outro não gosta. Sim. Eu não gosto que fique me mexendo em mim, tocando. Imagina, já conheceu aquelas pessoas que ficam encostando? O tempo todo. Né, o tempo todo? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Então, trate o outro como o outro gostaria de ser tratado, porque é assim que você gostaria de ser tratado, né? Então, assim, essa coisa da empatia requer muita profundidade. Eu acho que a gente está, nas relações humanas, ainda muito distante de exercitar isso com a competência devida para as relações serem melhores. Né? No mundo, falando assim, nosso ambiente de conversa é o universo corporativo, sobretudo o mercado nacional, da América Latina. Mas quando você transcende isso para situações que estão acontecendo no mundo, a gente percebe que a empatia está bem distante. Né? Sim. Justamente esse é o ponto, Patrick. Por estar tão distante que nós fazemos essa provocação de colocar o sapato. O 100% de fato, não tem como você viver e saber, enfim, são experiências distintas. Mas eu acredito que o ponto-chave é que se você vai para o outro extremo, as pessoas estão muito frias. Quando você fala de empatia, de ouvir genuinamente alguém, as pessoas às vezes não conseguem nem ouvir, porque você começa a falar e ele já quer responder. Você não fez nenhuma pergunta, nem colocou uma situação e um olhar um pouco egoísta também, né? Eu vou te dar um exemplo muito simples, né? Você começa a falar com uma pessoa e essa pessoa já está pensando numa resposta, ou fala, cara, tô passando um momento difícil e tal, e aí o seu interlocutor fala, e eu também, e tá acontecendo isso. Mas calma, agora é o momento de falar de mim, né? Não é o momento de falar de você. Mas isso não vai ser verbalizado. E quando eu digo para nós colocarmos o sapato, que é só um incentivo para nós fazermos a escuta verdadeira, genuína, seja do seu amigo, do seu cônjuge, do seu colega de trabalho, sabe? Eu acho que isso nós podemos melhorar bastante e vai com certeza trazer contribuições. Demais, sensacional. Eu vou citar um exemplo meu para ilustrar isso com você, né? Eu tô com essa missão de estar aqui aprendendo, né, a conduzir um podcast, né? Não é a minha profissão, mas é um desafio. E sabe o que ajudou muito a ficar mais tranquilo dentro de um podcast? Ouvir. Qual que era o problema nos primeiros bate-papos? A preocupação com os assuntos que eu gostaria de tratar e tirar dúvida. A hora que eu me despreocupei do que a gente vai ter, né? Se a gente vai falar desse assunto ou daquele, escutei o que a pessoa está falando, melhorou tudo. Tem uma passagem num livro antigo, que foi um dos primeiros livros que eu li de administração, um livro simples e super agradável, O Monge e o Executivo. Ah, esse é bem legal. É bem legal. Bem legal. E aí esse empresário que está passando um retiro lá no monastério, ele tem um momento que está com outros alunos e o monge faz uma pergunta que ele quer que todo mundo responda. E aí começa a rodar, cada um vai dando a sua resposta. Esse empresário, que é o personagem principal, não me lembro o nome dele, ele, enquanto os outros estão respondendo, isso acontece muito nas nossas reuniões corporativas. Sim. Ele está pensando no que ele vai falar, porque ele está preocupado. É uma preocupação genuína. Peraí, qual é a minha resposta? Só que ele já não está ouvindo a dos outros. Quando chegou na vez dele, o monge, né, faz aquela pegadinha de alguns treinadores. Né, olha só, eu não quero ouvir a sua resposta mais. Comente para mim a resposta dos seus colegas. Boa. Ele travou totalmente, né? E isso acontece muito, né, em trabalhos em grupo, em treinamentos. As pessoas estão muito preocupadas no que elas vão dizer o tempo todo. Tem uma justificativa para isso, todo mundo é cobrado e etc. Mas você se alivia muito a partir do momento que você se permite escutar. Porque daí você tira aquela preocupação e até você se alimenta do que o outro está falando para compor depois a sua própria resposta, a sua própria participação, né? E a gente está num mundo, né, que olhos falantes estão muito loucos, né? Eu li também em algum lugar que as pessoas estão muito visual, tela, e falantes.
falam e pouco realmente escutam de fato, né? Mas daria pra gente, né, Nossa, viajar muito aqui muito legal. mais tempo, mas agora eu vou partir aqui para uma pergunta final com você Uhum. e vou te propor um desafio na sequência. Então, uma coisa que eu gostaria de saber de você é o seguinte: preciso da sua imaginação junto comigo. Supondo que fosse possível te dar um presente agora. Uma máquina do tempo. Caçamba. Uma máquina do tempo. E você vai poder fazer uma viagem para passar uma semana em algum lugar, em alguma época. Opa, vacaciones é meu isso. forte. Em Uma qualquer semana. época, seja no passado ou no futuro. Só que tem um porém. Você vai É. só passear. Você não vai ter a possibilidade de alterar nada nos acontecimentos. Nem na sua vida, nem na dos outros. É só um passeio. Você não modifica nada com esse passeio. Você vai apreciar. Você escolheria ir para o futuro ou para o passado? Bom, primeiro acho que eu vou precisar de mais água aqui, porque eu Fica tô à vontade. pensando com E esse presente, a máquina do tempo. Tem até um docinho aí. por Não, um enquanto. docinho aqui, ó. Um beijo no coração aqui. Você ganhou, Bom, ganhou esse Patrick. presente. Você quer, eu tenho que regular aqui. Você vai para o futuro ou para o passado? Você comentou que eu ganho uma máquina do tempo e eu tenho direito a passar uma semana no presente, no passado ou no futuro. Numa época que você escolher, no lugar que você escolher. Cara, assim, eu poderia dizer que eu queria ir para o futuro por uma questão de curiosidade. Imagina como vai estar meus netos, tal. Mas eu acho que eu tenho mais juízo do que curiosidade. Eu não gostaria de ir para o futuro. Eu gostaria de ir para o passado. Porque a vida é assim. A vida, na verdade, ela não é um trilho, né? Ela é uma trilha. O trilho, você já sabe o que vai acontecer. Eu não quero saber o que vai acontecer amanhã. Eu quero viver o hoje para eu chegar no amanhã. A diferença do trilho e da trilha é isso, né? A vida, ela não é um trilho, ela é uma trilha. O trilho para o trem na estação, tudo certinho nos horários. A trilha, você vai curtindo a paisagem e desfrutando. Então, por esse motivo, eu prefiro ir para o passado. E Para qual qualquer época, Você escolhe. Eu tenho que regular a máquina aqui. cara, eu iria, sei lá, no começo da história, lá no Jardim do Éden, para ver o que está acontecendo lá Uau! no Jardim do Éden. Sensacional. Ah, Sensacional. você me deu a máquina, eu tô... Tá ótimo, tá Pode ser programada, finalizado aqui o podcast, é só você entrar na salinha ao lado, a máquina já tá reservada para você, você É vai lá. mesmo? É isso. Caramba! Muito bom, Carlos. Adorei esse papo contigo, merece que a gente tenha outros, né? Eu realmente segui te ouvindo, mas né, tinha até anotado alguns outros temas que você já fica convidado para voltar aqui com a gente. Legal. E não só convidado aqui para voltar, né, como entrevistado, como uma pessoa que a gente quer saber da história, mas eu queria te convidar também para ser, dentro do nosso podcast, também um hoster, também Caramba, um que entrevistador. E é assim, a gente faz as coisas na hora e Legal. gravando. E eu Boa. quero saber se você aceita, sim Cara, ou não, topar aí fantástico. também fazer algumas entrevistas e fazer parte desse time do Infinitas Ideias. Ô, Patrick, bacana, cara. Tô super lisonjeado aqui pelo convite. Conta comigo. Eu espero contribuir aí com ideias, com reflexões e trazer novos convidados para esse podcast muito bacana e sensacional. Conte Topou? comigo. Topou? Topei. Conte comigo. Tá bom. Para isso tem Mas eu tenho uma pergunta para você. Tem um pré-requisito, tem uma premissa, tá? Assim, Ah. eu quero muito que você esteja com a gente, mas você precisa passar por uma prova aqui comigo. Mas faz a sua pergunta antes. Não, da a minha prova. pergunta é quando eu falei para você que eu iria no passado e no Jardim do Éden. Do Éden. Você ficou curioso o que eu ia fazer lá? Sinceramente, eu pensei que você fosse só apreciar, mas agora que você está me provocando a isso, Não, você ia fazer sou- alguma coisa lá também? Não. Além de descobrir como é que foi? Assim, a primeira coisa, quando você falou, eu falei, cara, devia ser muito legal, né? Primeiro, porque foi um jardim criado com rios ali, Sim. Primeiro eu queria conhecer. Você ia impedir Adão de comer a maçã. Não sei se eu ia poder ter essa interação, mas a primeira coisa que eu queria fazer era conhecer, observar e tal. Eu queria dar uma olhada no Adão e na Eva para ver o que eles estavam ali fazendo, como que estava a comunicação deles naquele momento ali, eu queria ver como é que estava a comunicação deles.
E você sabe que tinha um lobo mau ali nessa história, né? A serpente. A cobra, cara. E a cobra ali, com a comunicação dela, ela convenceu a Eva a provar a maçã proibida. Como eu falei para você, eu sou curioso, mas eu tenho mais juízo do que curiosidade. E talvez eu não provaria, não sei, não estava ali na hora, não provaria a maçã. Mas eu teria uma proposta para o Adão e para Eva. Qual? Bora fazer um churrasco? Ah! Talvez mudaria um pouquinho a história. Não, pô, excelente. Mas você não vai ter permissão de mudar a história e você Tá já bom. aceitou, né, ser também uma parte desse Infinitas Ideias, não só como alguém que traz o seu conteúdo, mas para explorar o conteúdo dos outros. Mas para isso tem o nosso desafio do Caçamba. Infinitas Ideias. E o desafio, eu sei que você tá com a gente, tá na Fini há quanto tempo? Eu tô na Fini há 5 anos. Há 5 anos. Você já 5 deve anos. ter provado a bala de pimenta da Fini. Ufa, ela esquenta, hein? E olha que eu sou um cara do sul, né? Sul Você da é natural Bahia. Ah! É, Bahia tem pimenta. Pra caramba. Os meus avós, eu nasci em São Paulo, mas meus avós são e eles comem pimenta para caramba. Tá. Outro dia eu chamei um amigo Então lá. você vai passar fácil por Não, esse mas teste. eu gosto da pimenta mais levinha. Essa da Fini eu acho forte. Forte. Então, com certeza você já provou, não vai ser a primeira vez, mas a gente quer ver e gravar a sua fisionomia comendo essa bala. Mas eu como junto. Ah, então tá bom. Vamos brindar? junto, vamos junto. Vamos brindar, vamos brindar. Boa. Vou pegar uma balinha aqui. Aqui no soquinho na mão. Um soquinho. Ah, essa aqui, Essa ó. aqui. Saúde. Saúde, pimentinha. E o desafio é tentar não fazer cara feia. E você pode também traduzir pra gente seus sentimentos em relação a esse lote aqui de bala de pimenta. Essa tá muito boa. Olha, eu tô ficando Muito craque. boa. Excelente. Ô, Ela Patrick, tá forte, mas ela permite que a gente sinta o gosto, né? eu acho que ela tá mediana. Eu nem achei ela tão forte. Eu achei que ela traz esse O sabor, sabor. Ela dá essa... Uma delícia. E assim, saiu um pouquinho de lágrima aqui, mas não é nada não. É saudade da minha terra, viu? Mas eu acho que a pimenta eu recomendo. Pode pegar mais uma? Pode pegar. Uhul. E aqui o meu muito obrigado mais uma vez. Obrigado a todos. Uma excelente tarde para todo mundo. Obrigado, Carlos. Valeu, Patrick. Abraço. Beijo no coração. Valeu. Um Até a abraço. próxima. Até mais. Tchau, tchau.